Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu espaço online. Eu sou a Elaine Poltronieri, sou psicóloga, psicoterapeuta junguiana e facilitadora das constelações familiares sistêmicas. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você um assunto que eu trago um profundo respeito. Eu tenho observado que a ancestralidade indígena tem aparecido mostrando aos clientes que vêm constelar diversos padecimentos relacionados a doenças, relacionados à carreira, à profissão, à escassez financeira, né? Há uma dificuldade muito grande de encontrar o seu lugar no mundo. E eu tenho observado como a ancestralidade indígena tem se mostrado através dos bonequinhos que se movimentam livremente pelo campo, ou através dos representantes no grupo online, onde mostra para o cliente aonde ele está vinculado inconscientemente. Então, essa vinculação, a raiz dela, tem se mostrado junto à ancestralidade indígena. E aí eu fui buscar um conteúdo na parte da história mesmo, da nossa história. Por que eu digo a nossa história? Porque ela é a minha, ela é a sua, ela é a nossa, a história do Brasil. E no final desse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês a bibliografia. E eu achei muito importante, porque veja, nas constelações, nós estamos a serviço da paz, da reconciliação. A primeira lei que Bert Hellinger nos trouxe é a lei do pertencimento. Essa lei, quando nós excluímos um membro do sistema familiar, essa exclusão traz consequências muito difíceis, sabe, gente? Traz, assim, doenças, traz dificuldades em várias áreas da vida. É algo muito profundo, são dores na alma das pessoas muito profundas. E as pessoas que se propõem a fazer a constelação, elas se propõem a ver aquilo que está oculto, que ela não tem consciência. E as constelações mostram aqueles que foram excluídos do sistema familiar dela. E por que eu estou falando nisso, né? Na lei do pertencimento? Porque lá em 1500, nós sabemos, né, pela história do Brasil, que nós fomos descobertos pelos portugueses. Mas quem estava morando no Brasil muito antes do ano de 1500? As etnias indígenas, elas estavam aqui. Quando os portugueses, que foram os primeiros que aportaram nos nossos litorais com as caravelas, quando eles chegaram aqui, eles encontraram um Brasil muito abundante, muito rico, que encheu os olhos deles de uma vida mais próspera, mais feliz. Eles perceberam que os índios viviam bem, usufruíam livremente da caça, da pesca, tinham uma sintonia com a natureza, né? Uma sintonia muito profunda, viviam uma vida simples. E eles perceberam que os índios não tinham muitas tecnologias, vamos dizer assim, né? Hoje essa palavra é muito conhecida entre nós, que os índios não faziam uso da agricultura, do manejo das árvores, no manejo das riquezas da terra. Eles não tinham cavalos aqui no Brasil, não existiam animais da agropecuária, todos os animais que nós conhecemos hoje e que usufruímos, né, como no agronegócio, vamos dizer assim, porque agropecuária e também a agricultura. Então, os índios, eles caçavam e pescavam, e eles colhiam frutas daquelas árvores que já estavam plantadas. E conforme eles iam usando aquele território, eles iam se mudando para outros territórios, onde ainda existia essa fartura. E a própria natureza se encarregava de replantar através dos animais, porque eles viviam em plena comunhão com a natureza. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles traziam essas tecnologias,
né? Não só eles, como toda a Europa, vamos dizer assim, né? Então, os 4 cantos do mundo, para a gente abranger, todos os povos foram se chegando aqui no Brasil. Os primeiros foram os europeus, porque ficavam mais próximos de Portugal. Então, as pessoas que vinham aportando aqui no Brasil, elas voltavam para suas terras e espalhavam que tinham conhecido uma terra muito próspera, muito rica, e que as pessoas que habitavam aqui eram como crianças, era assim que eles viam os índios. E o que eles fizeram quando eles vieram aqui? Eles dizimaram os índios. Os índios não conheciam também armas de fogo, e eles foram mortos, fuzilados através de guerras, eles foram capturados como escravos, eles foram subjugados, e eles foram usurparam a terra deles, eles eram remanejados, aqueles que sobreviviam à dizimação, eles eram remanejados para lugares onde eles não tinham acesso à natureza, da forma que era aonde eles moravam, onde eles faziam as suas comunidades indígenas, porque haviam várias etnias e cada uma falava uma língua diferente. Mas eles tinham a própria religião, as crenças, né? As crenças, não vamos falar em religião, porque eles tinham a crença deles, e eles praticavam, né? Os rituais. Eles tinham uma forma de viver, eles tinham o sustento deles, e isso foi retirado deles também. Então, a vida como um todo foi usurpada deles. E, obviamente, existe o outro lado da moeda, não é verdade? Existe o lado dos povos dos 4 cantos do mundo, que vieram para cá e que trouxeram para cá toda essa tecnologia. E junto com essa tecnologia do manejo da terra, dos animais, como nós conhecemos hoje, e assim o progresso chegou até o Brasil. Então, durante as constelações, nós trabalhamos muito essa religação, esse respeito de tudo que foi como foi, incluindo a ancestralidade indígena, dando o lugar de honra que eles merecem, e também reconhecendo os povos, todos eles que vieram para cá, e que não sabiam fazer de outro jeito. E não nos cabe julgar nas constelações familiares, nós não julgamos, mas nós percebemos que os europeus também aparecem como agressores. Eles aparecem muitas vezes emocionados quando se dão conta de tudo que fizeram, da subjugação, né? com esse povo indígena, que merece todo o nosso respeito. Então, nas constelações, nós olhamos, vamos dizer assim, para agressores e para vítimas, porque perante a inteligência maior, o Criador do universo, somos todos iguais, estamos a serviço. Esses europeus que fizeram o papel de agressores, eles se reconciliam no campo com a ancestralidade indígena. E aí o cliente pode, dentro da alma dele, conciliar essas duas forças, entender que tudo foi como tinha que ter sido. Houve uma permissão para que tudo acontecesse como aconteceu, em prol do progresso, não é verdade? Então, essa é a minha contribuição hoje aqui para vocês. Acho muito importante que nós possamos parar um pouquinho e olhar para a nossa ancestralidade com respeito, né? Com muito respeito. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa indicação bibliográfica do Mércio Pereira Gomes, Os Índios e o Brasil, Passado, Presente e Futuro. Essa é a minha, é a sua, é a nossa história. Então, eu sigo aqui à disposição para esclarecimentos, para constelar, se você desejar constelar algum tema que tenha incomodado você, que tenha impedido você de caminhar na vida com mais felicidade, com mais alegria, com mais leveza,
E é com muito respeito que eu vim compartilhar esse conteúdo que eu acho tão importante. Então, eu me despeço aqui, essa foi a minha contribuição, nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo!